movimento que surgiu como consequência de injustiças sociais. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre um movimento que surgiu ainda no Nordeste por volta do século XIX e XX e possivelmente ainda durante o Império Brasileiro. Hoje vamos estar falando a respeito de figuras que, para alguns, eram vistos como vilões ou possíveis heróis. Hoje estaremos falando sobre aqueles que abalaram e muito o poder dos poderosos, que dominavam a população, também conhecido como coronéis, na região do Nordeste do Brasil. Hoje estaremos falando a respeito do cangaço. Não perca nenhum detalhe do que estaremos dizendo aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, já gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você acha conteúdo de qualidade, que ajuda você a compreender melhor a história e ainda faz você embarcar para uma viagem incrível pelas areias do tempo. Então tá esperando o quê? Vem se tornar mais um inscrito aqui do canal. Olha, vídeo toda quarta e sexta. Vai perder essa oportunidade? Bom, pessoal, vamos estar falando a respeito do cangaço. Para você que não sabe, o cangaço ele foi um movimento de banditismo social, ou seja, era um movimento que podemos ver como criminoso, que surgiu ali por volta dos fins do século XIX, início ali do século XX, que ainda se estendeu mais um pouco, e que trabalhava muito com a questão de pessoas armadas que cometiam crimes e até mesmo atrocidades e levavam sobre si aquilo que queriam. Normalmente, a figura do cangaceiro está associada a um homem, às vezes bem sofrido, ou uma mulher, porque tínhamos também mulheres que fizeram parte do cangaço, como a própria Maria Bonita, que era esposa de Lampião, que eu vou falar dele depois, aonde nós tínhamos uma pessoa vestida de couro, um tipo, espécie de roupa com couro curtido, levando às vezes facas, ferramentas, espingardas, um chapéu para proteger do sol, entre outras coisas, até porque o termo cangaceiro utiliza-se da palavra canga, que era uma madeira atravessada que se colocava nos bois e prendia-se no arreio. Então, dessa forma podemos dizer que o cangaceiro era uma pessoa seminômade, que não tinha lugar certo para permanecer e ia de cidade em cidade ou regiões em regiões praticando crimes e pegando o que bem queria. Bom, no Brasil vamos ter muito dessa prática, claro, na região nordeste do Brasil, como até mesmo já falei para vocês na introdução, aonde nós vamos ter os cangaceiros surgindo e fazendo literalmente determinadas práticas que deixavam pessoas apavoradas. Mas você deve estar se perguntando, ok, professor, mas de onde eles surgiram? Bom, pode-se dizer que o cangaço ele vai surgir no Brasil depois que o Nordeste meio que começa a declinar. Para quem não sabe, o Nordeste por muito tempo fora considerado capital do Brasil. Depois que a capital foi transferida para o Sudeste, ou seja, para o Rio de Janeiro, nada mudou no Nordeste, apesar de que a situação lá começou a piorar devido à seca e à fome. Nisso, muitas famílias não tinham como se sustentar. E no meio desse cenário, nós vamos ter surgindo poderosos que vão tomar terras e até mesmo pegar essas pessoas que estavam passando fome e torná-las suas empregadas, surgindo assim fatores como, por exemplo, clientelismo e o famoso coronelismo, que se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no card para que você possa estar assistindo a respeito desses poderosos que dominavam a muitos pela questão do voto. Mas vamos prosseguir falando a respeito mais do cangaço. Então, mediante a isso, nós vamos ter surgindo em meio a essa injustiça social certos Robin Hoods. Eu não me utilizo nem do fator muito Robin Hood, até porque o outro roubava dos ricos para dar aos pobres. E o cangaceiro ele meio que roubava para si próprio, enfim. Apesar de que, devido às práticas dos cangaceiros de combater a polícia ou até mesmo combater coronéis poderosos e tudo mais, alguns eram vistos como heróis, exatamente, devido à sua braveza e ser audaz em combater até mesmo alguém que dominava a vida dos demais.
E dentro disso tudo, nós vamos ter figuras famosas que surgiram em meio ao cangaço, como por exemplo, Cabeleira, que é uma figura, e essa daí é bem misteriosa, pois ao que parece ele surgiu ali por volta do século XVIII, ali na região de Recife. Ele era um bandoleiro que praticava crimes com seu pai, e ele era bem conhecido por causa das mechas grandes que ele tinha. Nós vamos ter também o famoso Brilhante, que vai ser um dos primeiros cangaceiros que vai surgir ali por volta do século XIX. Nós vamos ter também Corisco, que era também terrível em relação à questão do cangaço. E também vamos ter o famoso Virgulino, conhecido como Lampião. E é claro, ao seu lado nós tínhamos Maria Bonita. Eram companheiros inseparáveis. Mas você deve estar se pensando, pô professor, então o cangaço era um movimento que surgia, praticava crime a seu bel prazer e tudo mais, era por isso mesmo. Na verdade, podemos dizer que existia 3 tipos de cangaceiro. Sim, o primeiro cangaceiro era aquele que trabalhava normalmente para os latifundiários. Poderemos ver também até mesmo como o famoso jagunço. Exatamente, mercenários contratados que trabalhavam em favor desse latifundiário para manter a ordem ou até mesmo para retirar do caminho certos inimigos e tudo mais. Então dessa forma nós tínhamos esse cangaceiro trabalhando como um tipo de milícia armada. Da segunda, nós tínhamos também esse cangaceiro trabalhando para políticos, que ali também praticava, volto a dizer, a função ali de jagunço, mercenário armado, mas também praticava no fator do coronelismo, principalmente no clientelismo e no voto de cabresto. Ia lá cobrar imposto, obrigava as pessoas a votar no candidato que aquele político queria, ou até mesmo obrigava a pessoa a votar naquele político que queria o voto, enfim. E também nós tínhamos o famoso cangaceiro que trabalhava para si próprio. Ele não se submetia a nenhuma autoridade, ele não era apadrinhado por ninguém, ele simplesmente vivia pelo fator do risco. Ele lutava contra esses grandes poderosos e tudo mais. E volta a ressaltar a própria figura de Lampião, que foi o mais conhecido cangaceiro. E é claro que, tenho que dizer a vocês que esse termo, ao que parece o nome dele, ele acabou recebendo em um combate com a polícia em que ele pegou o seu rifle, ele começou a atirar tanto, que começou literalmente a iluminar o ambiente, como se fosse um lampião. Então, Virgulino acaba recebendo o título de Lampião. Mas as coisas para o cangaço não duraram tanto, pelo fato de que, na época de Getúlio Vargas, o próprio Getúlio vai começar a combater o cangaço, resultando nisso, ali por volta de 1938, na morte de Lampião. Dessa forma, acabou incitando os demais a se entregarem à polícia para poder receber perdão e anistia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha, fica ligado, você que vai fazer o Enem, você que vai prestar um concurso, fiquem atentos a esses detalhes. É muito importante isso, galera. Vocês não podem dar mole, estudem bastante. Maravilha? Esse é um tipo de assunto que cai em prova. Cangaço é um assunto que cai em prova, sim. Fique ligado, principalmente que fez parte do governo getulista. E bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente peço, não esquece de deixar o like, é bem importante para o crescimento do canal e tá mostrando pro YouTube que você tá gostando do conteúdo. E você que não é inscrito, tá esperando o que para se tornar inscrito do Jornada na História? Conteúdo de qualidade. Outra coisa, pessoal, nos segue lá nas nossas redes sociais, lá você encontra conteúdo de qualidade também, lá você tem análise desses livros e outra coisa, você consegue conversar comigo. Tá com dúvida? Quer tirar uma dúvida sobre a história e tudo mais? Quer apenas bater um papo, uma curiosidade? Então vai lá, nos segue aqui no Instagram do Jornada na História. Bom, meu povo, eu vou ficando por aqui. Você tem um excelente final de semana, mas continue indo atrás dos seus sonhos, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!